Oi, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos dar continuidade ao que eu contei. Para quem assistiu o vídeo anterior, eu contei um pouco, né? Vocês sabem que eu contei um pouco mesmo de como eu me tornei terapeuta e também por que eu me tornei terapeuta. Dentro de um monte de sonhos que eu tenho, que eu tinha e que eu já realizei muitos, eu contei para vocês um pouquinho de como eu cheguei até aqui como terapeuta. E no último vídeo eu falei também como que a minha filha era, um pouquinho da história da minha filha e como ela era e como que ela tá hoje. Mas eu falei que era um assunto para o próximo vídeo, né? Então eu tô aqui para gravar esse vídeo para vocês, para falar como que era a minha filha e como ela tá agora, depois de ter passado pela terapia, de ter feito a terapia, que é a terapia que eu trabalho, que eu também já falei, a terapia que eu trabalho no vídeo anterior. Para quem não assistiu, assista o vídeo anterior que eu falo um pouco da terapia que eu trabalho, do nome da terapia que eu trabalho. Nesse vídeo eu não vou falar, eu vou falar só da história mesmo da minha filha. Como que era a minha filha? A minha filha, ela tem 14 anos e até os 8 anos dela, de idade, ela morou com os avós dela paternos. Então, eu só falava com ela por telefone e às vezes, nos fins de semana, tinha semanas que eu não falava. E quando foi em 2016, ela foi para morar com os avós, ela tinha 3 meses, 1 ano e 3 meses, desculpa. Tinha 1 ano e 3 meses de idade quando ela foi morar com os avós. E o que acontece? Depois desse tempo, eu me estabilizei, fui buscar. Ela foi morar com a avó dela, com os avós dela, em especial com a avó dela, né? Que veio buscar ela, que buscou ela de onde eu estava para morar com ela em outra cidade, em outro estado. Porque eu não tinha condições, como eu falei para vocês, eu já vivi em extrema pobreza, em extrema escassez, em um tipo de vida mesmo muito escasso, muito, como é que eu posso falar para vocês? Muito triste, porque eu não tinha condições nem de estar com a minha filha para criá-la. Quando foi em 2016, minha filha já tinha 8 anos, eu fui buscar ela para morar comigo. E a minha filha, eu não entendi a minha filha. E quando eu fui buscar a minha filha, eu lembro que o pai dela me chamou em particular e falou que tinha um pouco de dificuldade para conviver com ela. Mas eu não entrei em detalhes, eu não conversei muito com ele sobre o assunto, eu só fui para buscar ela mesmo e trouxe. E eu deixei para lá, esqueci aquilo que ele tinha me falado. E com o passar do tempo, morando comigo, eu fui percebendo que a minha filha ela tinha muita, mas muita dificuldade de se comunicar. Ela tinha dificuldade de se comunicar até mesmo com a família, comigo, para me abraçar. A minha filha, eu pedi um abraço da minha filha, ela tinha também, né, deixado um pouco de estar ali íntima comigo, ela tinha perdido um pouco do sentimento por mim, isso eu sei, porque depois ela me falou, e eu sentia isso da parte dela, mas eu não cobrava, eu só procurava dar amor para ela, com bastante intensidade, porque eu queria recompensar todo aquele tempo que eu tinha passado longe dela. E era bem triste, porque às vezes eu pedia um abraço da minha filha e ela só se encostava até aqui, na parte dessa parte aqui da minha barriga, né? Como se tivesse com medo, sabe? Com muito medo. Eu sentia que ela tinha medo de me abraçar, receio. Eu sentia uma distância muito grande. Mas não era só comigo. Era com todas as pessoas. Com a minha mãe, com a avó dela, com meus irmãos, né? Com os tios, com os primos. Era com as pessoas. E quando foi que eu vi que realmente o problema da minha filha
estava grave, era um problema grave na qual eu precisava fazer alguma coisa por ela. Foi quando uma coleguinha, né, da minha sobrinha, uma conhecida, uma pessoa que a minha mãe conhecia, que tinha uma filha também na mesma idade, ali de 8 a 9 anos, e essa criança foi na minha casa. E quando eu prestei atenção, a minha filha, ela estava no banheiro chorando, chorando, e eu perguntava para ela o que tinha acontecido, ela não sabia responder, ela só chorava. E aí foi quando eu tive o sentimento de perguntar se ela estava chorando porque a outra criança estava lá. E foi quando ela sacudiu a cabeça. A minha filha, ela, quando ela tinha essas, é como se fosse crise, sabe? Crise de, eu acredito que podia ser uma crise de ansiedade. Eu, como terapeuta, não posso diagnosticar ninguém com ansiedade e chegar e dizer, você tem ansiedade. Não, mas eu estudo muito e procuro saber os sintomas da ansiedade. Para quando uma pessoa chegar até mim, eu ter ali uma ideia de que ela possa estar sofrendo com os sintomas da ansiedade exagerada, da ansiedade patológica. E o que aconteceu? Minha filha chorou, chorou, chorou. E quando ela estava nessas crises, ela não conseguia falar. A gente ficava perguntando o que ela queria, o que ela tinha, o que estava acontecendo, ela simplesmente não conseguia falar. E isso me deixava muito triste, porque algumas pessoas, elas não entendiam, pessoas ao redor, elas não entendiam e elas ficavam sem entender por que a minha filha agia desse jeito. E aquilo me dava, sabe, muita tristeza. Uma dor muito grande no meu coração. E foi quando na escola os professores começaram a chegar comigo e falar: mãe, a sua filha ela não interage, ela não fala com as pessoas, ela não faz as tarefas, ela não entende, ela não pergunta, mas ela também não faz. Quando eu vou ver, ela não fez, aí ela vai dizer que ela não entendeu, que ela não fez porque ela não entendeu. E, gente, uma coisa tão grave que acontecia com a minha filha, grave não para mal, para um grave assim, mas algo assim que me surpreendeu muito e que eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo assim, pensando o que poderia estar acontecendo com a minha filha. E, gente, aqui eu não estou expondo a minha filha. Eu estou contando a história da minha filha para quem passa por esses problemas, para quem mães que têm filhos com a história parecida possam procurar ajuda e ver que isso não é normal, que isso não é algo normal, que isso não é brincadeira. Isso é algo sério que nós como mãe precisamos procurar ajuda para curar nossos filhos, para tratar os nossos filhos. Ela não falava e ela ficava segurando a urina, sabe? Segurando. Não pedia para ir ao banheiro e quando chegava em casa, às vezes ia chegando quase na sala ali, antes de chegar no quarto para tirar as roupas, o uniforme, ela fazia xixi ali, sabe? Urinava ali. E eu não sabia. E eu brigava, eu reclamava, eu falava grosso com ela, sabe? Brigava. De xingar, às vezes eu xingava minha filha. E eu já pedi muito, eu pedi desculpa, pedi muitas desculpas para ela. Mas hoje a minha filha, ela é uma mocinha agora. E ela deu a liberdade para eu contar a história dela. Justamente para ajudar pessoas que passam, que têm filhos que passam por essa situação. Ou até mesmo pessoas adultas que sofrem desse jeito. Então, aí foi quando eu quis, no mundo eu tinha uma confusão muito grande de saber o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ajudar pessoas. Sempre foi o meu sonho querer ajudar pessoas e trabalhar na área da saúde, mas eu não sabia, era nutrição, era psicologia, era biomedicina, era tudo que eu pudesse usar. Como eu falei para vocês, um dos meus sonhos aqui era usar o meu jaleco branco. E foi quando eu optei por psicologia, porque eu falei, eu preciso fazer isso para ajudar minha filha, eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer essa faculdade para ajudar minha filha, porque os professores já estavam chegando comigo para falar, para dizer que eu tinha que procurar ajuda.
Só que na época eu não tinha dinheiro para levar minha filha. Eu não tinha dinheiro para levar minha filha no psicólogo, nem no psiquiatra, nos médicos. E o que aconteceu hoje com a minha filha? Como que tá minha filha hoje? Minha filha tá uma mocinha incrível. Hoje ela falou pra mim, hoje não, hoje nesse dia não, mas ela já falou pra mim agora, né, nessa época, depois que ela fez a terapia, depois que ela passou pelo processo de terapia comigo, porque a terapia que eu trabalho eu posso atender minha filha, eu posso atender mãe, pai, irmão, quem quiser, porque nesse processo de terapia a pessoa não precisa falar os problemas dela, ela só vai fazer o reprocesso e ela fala se ela quiser aquilo que ela achar que é conveniente para ela falar. E foi quando a minha filha chega comigo, ela fala: mãe, sabe de uma coisa? Hoje a professora perguntou na escola assim: qual foi a coisa mais linda que você já viu na sua vida? E sabe o que eu respondi? Eu. E isso, gente, não tem preço. Isso, assim, é maravilhoso. Isso é algo incrível, algo de Deus mesmo. Eu costumo dizer que é de Deus. Eu costumo dizer que Deus que colocou esse sonho dentro de mim para querer ajudar pessoas, para ajudar a humanidade, os seres humanos. E ela falou que respondeu que a coisa mais linda que ela já tinha visto era ela mesma. E que antes de fazer a terapia, ela falava que mesmo que se alguém falasse para ela que ela era linda, que ela era bonita, ela não acreditava. Mas quando alguém falava para ela que ela não era bonita, que ela não tinha feito alguma coisa legal, que o que ela fazia não estava bom, ela acreditava. Então isso para mim é maravilhoso. Isso para mim não tem valor no mundo que pague, porque eu sou tão grata, mas tão grata mesmo, pela terapia que ajudou a minha filha e por eu ter esse desejo no meu coração de ajudar pessoas e poder ajudar a minha própria filha. E hoje ela lê na escola, coisa que quando ela ia ler na escola, ela ficava pálida, branca, com a boca seca, com as mãos trêmulas, tremendo e como se tivesse sensação de desmaio. E hoje eu sei que a minha filha tinha crises de ansiedade. E a minha filha hoje, ela tá uma menina cheia de luz, cheia de vida. Ela se arruma, ela passa batom, que ela não gostava, ela passa blush no rosto, né? Pra ficar com a pele mais rosadinha. Ela coloca pulseiras, que ela não colocava, ela colocava só em ocasiões, algumas ocasiões. Agora não, ela quer usar. E ela tá assim, deslumbrante. A mentalidade dela mudou. E ela tinha uma mania também, a minha filha, um costume, um hábito de querer falar como um bebê. De vez em quando a gente pegava ela falando como um bebê e eu, antes também de conhecer a terapia, brigava com ela, falava para ela, às vezes até gritava, dizendo que não era para ela se comportar desse jeito. E hoje, com a terapia, eu entendi tudo. Porque a terapia, ela vai e ela age na causa do problema. Ela age lá na raiz do problema, ela descobre, você descobre por que você age, se comporta, fala e pensa como você agora, atualmente. Esse é um dos benefícios maravilhosos da terapia, da TRG. Então, gente, isso aqui é um pouco, sabe? Mas um pouco da história da minha filha, só um resumo bem breve mesmo. Tem muita coisa ainda para ser esclarecido, para falar da minha filha, de coisas, mas senão fica um vídeo muito longo. Então eu vou soltando aos poucos, né? Para vocês me conhecerem, para vocês conhecerem a minha história, a história da minha filha, a minha família, pra gente se conhecer melhor. Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês e ó, sempre tive vontade de fazer isso. Deus.